Agora eu gosto de vocês, mas vocês não gostam dela. Eu tô muito triste porque vocês não gostam dela. Ela fica também muito triste com vocês, vocês. Aí ela fica triste, e ela fica feliz. Também, dá um like. Bota. Só like. Bota, Pikachu. Bate. Segurei. Ai, amarela sorriu. Essas. Oi, gente. E hoje o filme é All Mais. Então, bora. Vocês façam, tá? Tá saindo. Tá bom? E esse foi o filme de hoje. Não acabou não. Esse foi o filme de hoje. De manhã. De noite. Agora. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e tchau!